Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite para você que nos acompanha aí através do canal do YouTube. Receba aí o nosso abraço bem apertadinho, bem fraternal. Nós amamos a sua vida e te convidamos para que, se possível, quando possível, você esteja aqui no templo adorando ao Senhor conosco, amém? Antes de iniciar, queridos, o pastor Edu falou aqui a respeito do culto dos homens. É um novo tempo na vida dos homens dessa igreja, dos homens que têm se levantado, dos homens que têm se posicionado. Então não deixe mesmo de estar aqui amanhã às 8 da noite. E para complementar, se você tem um filho adolescente a partir de 13 anos, traga o seu filho também aqui para ouvir a palavra, amém? Será um tempo maravilhoso e precioso. Como tudo que o Senhor faz para nós, e o Espírito Santo de Deus, ele é maravilhoso, ele é tremendo, e ele está neste lugar nessa noite. Então não perca nada, deixe-se ser envolvido por essa presença. Desde a hora que a gente estava ali na sala de intercessão já orando e clamando por esse culto, o Senhor, ele já estava se manifestando ali através da sua doce e divina presença. E quando a gente começou aqui a adorar e louvar o Senhor, a gente cantou a respeito de que Jesus, eu estou aqui, Jesus, eis-me aqui, fazendo de início essa oração de entrega. E depois nós declaramos que o nosso descanso está no Senhor, e o pastor Edu fez aqui um ato profético de que a gente abrisse os nossos braços e descansasse nesse Deus maravilhoso. E a gente declarou que a presença do Senhor é tudo para nós. E nós temos tudo isso, sabe como, queridos? Quando nós andamos com o nosso Deus. Quando nós andamos com o nosso Deus dia após dia, nós temos dele o descanso, nós temos nele a paz que o mundo não pode dar, nós temos nele a alegria verdadeira, só encontramos no Senhor. E eu quero te convidar para você abrir a santa palavra de Deus lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, lá do Pentateuco. O tema da ministração dessa noite é andar com Deus. Gênesis 5, nós vamos ler dos versos 21 ao verso 24. Deixe depois aí a sua Bíblia aberta nesse texto. Gênesis 5, de 21 a 24. Você que está na sua casa, abra a palavra do Senhor também. Não deixe perder essa oportunidade de ser ministrado. E diz assim a santa palavra de Deus. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Enoque andou com Deus e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Aleluia ao nosso Deus pela sua palavra. Eu espero que ao ler esse texto do capítulo 5 do livro de Gênesis, cujo título na minha Bíblia é Descendentes de Adão, onde está descrita aí a genealogia de Adão, você não tenha passado despercebido pelos versos acima. Porque neles, querido, existe, como em toda a palavra do Senhor, um tesouro preciosíssimo de Deus para nós. Sabe, muitas vezes a gente passa aí batido na leitura das genealogias da Bíblia, mas elas têm uma importância fundamental. Após o pecado da humanidade, quando Adão e Eva estavam ali no jardim, o Senhor Deus, ele criou o plano da salvação. E esse plano de salvação, ele jamais seria possível ser cumprido se não fosse pela fidelidade de alguns homens e mulheres de Deus, que para nós, muitas vezes não passam de nomes estranhos dentro da genealogia bíblica. Assim como nós também, querido, o plano de Deus, ele jamais se cumpriria se não fosse pelo posicionamento, se não fosse por homens e mulheres posicionados dentro do seu propósito. O evangelho não atingiria os lugares e os corações que ele precisa atingir, se não fossem homens e mulheres dispostos a isso. Na genealogia de Adão, você pode ver descrito aí que está basicamente assim o texto. A pessoa tal nasceu, viveu X anos, teve filhos e filhas e morreu. Até que chega na descrição da vida de um homem chamado Enoque,
descendente de Sete, filho de Adão e Eva, cujo significado do seu nome, Enoque, é dedicado, consagrado e instruído. Em Gênesis existem 2 Enoques a nível de curiosidade, e a gente não pode confundir um com o outro. O outro Enoque que está citado em Gênesis é o filho mais velho de Caim. Você pode conferir depois lá em Gênesis 4:17 a respeito. Mas na descrição da descendência de Enoque, nós temos algo aqui muito diferente. Algo que salta aos nossos olhos. O texto diz assim: e Enoque andou com Deus. Que lindo. Querido, como que você gostaria de ser lembrado quando Jesus te chamar e você partir desse mundo para ir morar lá na glória com Ele? Você já pensou nisso? Qual será que vai ser a descrição da minha e da sua vida? Como será que eu e você seremos lembrados nesse mundo pelas pessoas que conviveram conosco? A gente pode ver aqui no texto que a vida de Enoque ela foi descrita da seguinte forma: Enoque nasceu, viveu X anos, teve filhos e filhas e viveu para sempre com Deus. A expressão, queridos, e morreu, não se aplica para esse homem, pois ele é um dos homens das Escrituras que não experimentaram a morte. A Bíblia relata que tanto Enoque quanto Elias foram levados aos céus ainda vivos. Já imaginou uma experiência dessas com o Senhor? Sabe, alguns estudiosos, eles veem esse texto, eles veem aí esse arrebatamento de Enoque antes do dilúvio como uma prévia da igreja sendo levada ao céu, quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua noiva. Lá em 1 Tessalonicenses 4, de 16 a 18, a palavra do Senhor diz assim: porque o Senhor mesmo... Para mim e para você, hein? Preste atenção. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim seremos arrebatados para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Glória a Deus. Irmãos, nós devemos nos preparar para esse grande, glorioso dia que já está tão próximo. A gente pode ver, os sinais eles estão todos aí. E como a gente se prepara para esse dia? Andando com o nosso Deus enquanto nós estivermos nesse mundo. Enquanto o Senhor permitir que nós estejamos aqui. A mensagem dessa noite, cujo título eu falei para vocês, que é andar com Deus, querido, é um incentivo para nós e ao mesmo tempo um alerta para que a gente venha se desviar das práticas que tantas vezes nos separam de Deus. Muitas vezes a gente acha que as grandes coisas, somente os grandes acontecimentos, eles nos separam de Deus, e nos separam mesmo. Porém, coisas muito sutis, muito pequenas, coisas que nós não damos importância, como por exemplo, pequenas mentiras, fofocas, a ira, a inveja e tantas outras mais, elas também nos afastam do Senhor. É tempo de posicionamento com Deus. E ao ler, querido, essa breve passagem do texto de Deus a respeito de Enoque, fica a pergunta. Quando a gente lê isso, eu não sei se despertou em vocês essa curiosidade, mas em mim sim. Como seria esse andar com Deus? Esse andar com Deus que esse homem teve. Eu imagino que foi uma comunhão tão íntima, tão profunda, que o Senhor olhava para ele, o Senhor se agradava dele, que o Senhor desejou tomar para junto de si, sem esperar mais nenhum momento. Como que é então ter uma vida e um coração que agrada a Deus? Lá no livro de Amós, no capítulo 3, no verso 3, o texto diz assim: será que 2 andarão juntos se não estiverem de acordo? Andar com Deus significa, acima de tudo, estar de acordo com Ele, com a vontade dEle, com o propósito dEle. Tem um ditado que a gente costuma falar por aí, é muito conhecido, uma frase, na verdade, que é assim: diga-me com quem andas e te direi quem és. Que frase mais reveladora. Andar com Deus é muito mais do que uma simples prática religiosa.
Andar com Deus é muito mais do que a gente vir aqui à igreja aos domingos, às quartas-feiras, tomar a Santa Ceia uma vez por mês. Andar com Deus é um relacionamento íntimo e profundo com o nosso Deus. É a intimidade entre um pai e um filho, porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento desde o princípio. A palavra diz aqui no livro de Gênesis que o Senhor ele se encontrava com Adão e Eva todos os dias na viração do dia. O quão tremendo é isso, essa presença. E eu acredito, querido, que todos nós, ou então a maioria de nós, a gente já se deparou com esse desejo de que nós precisamos mais de Deus, sabe, aquela sede, aquela fome, aquela buscar mais do Senhor, buscar conhecê-lo, mergulhar num nível de profundidade, de intimidade muito maior com Ele, sair do raso. De entender claramente quando o Espírito Santo de Deus fala conosco, o Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim e de você. E quando nós falamos, queridos, em andar com Deus, uma das primeiras coisas que a gente precisa vencer é a frieza espiritual, é o cansaço, é o comodismo, é a preguiça. As barreiras que se impõem dia após dia na nossa vida. Para você estar aqui hoje, nessa noite de quarta-feira, para você ter vindo aqui no templo hoje louvar e adorar o Senhor, certamente você venceu muitas barreiras. Certamente você não teve um dia tão tranquilo assim. Certamente você enfrentou trânsito para chegar aqui, certamente seria melhor você ter ido para casa, certamente você já está cansado, mas existe um preço a ser pago, existe uma posição a ser tomada, existem renúncias a serem feitas na minha e na sua vida. E isso é papel nosso, isso somos nós que temos que fazer, essa é a nossa parte. Para agradar a Deus, enquanto nós estivermos nesse mundo e para a gente andar com Ele, é necessário uma coisa, é necessário fé. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 11, 5 e 6 assim: pela fé, Enoque foi transladado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e Ele é galardoador, ou seja, presenteador daqueles que o buscam. Enoque creu em Deus, ele andou com Deus, ele foi para junto de Deus. Um exemplo inspirador para mim e para você. Sabe, tantas vezes a gente olha para esses homens da Bíblia, para esses heróis da fé, para esses homens de destaque, e a gente acha assim que parece tão impossível, parece tão distante. Parece que existe tantas coisas a serem feitas, mas isso é um engano, porque assim, Jesus, Ele é simples. Jesus é simples estar com Deus. A partir do momento que você recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de você. E aí é um deixar ser trabalhado, é um deixar ser moldado por Ele, pelo Espírito Santo de Deus, pela presença de Deus. Saber que Deus está comigo dia após dia é fé. Sentir a presença de Deus é graça, é favor imerecido dele. E para saber, querido, muitas vezes é uma linha muito tênue. Então, para saber que Deus está aqui, para saber que Deus está comigo, eu não preciso sentir, eu preciso crer, eu preciso ter fé. Porque Ele, Jesus, Ele disse assim: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor Jesus, Ele também deixou para nós essas palavras: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, aí eu estarei no meio deles. E o salmista, como o Rafa falou aqui durante o louvor, ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Isso é crer. Andar com Deus, querido, quando a gente fala em andar com Deus, é uma figura de linguagem que fala para nós a respeito de um estilo de vida, de alguém que é parecido com Ele. Parecido com Ele. Você já pensou
Quando você caminha muito com uma pessoa, mais você se parece com aquela pessoa. Mais você pensa igual a ela. Eu posso falar aqui por mim, pelo meu marido, Edu, pastor Edu. A gente já é casado há mais de 20 anos e a gente chegou num nível que um olha para o outro e já sabe o que o outro está pensando. Eu sei do que ele gosta, eu sei do que ele não gosta, eu sei do que ele gosta de comer, do que ele não gosta de comer. Eu sei quantas horas ele precisa dormir por noite para ele acordar bem no dia seguinte, né, amor? A gente se torna íntimo. E o Senhor, Ele quer uma intimidade conosco nesse mesmo nível. Porque andar com Deus, como eu falei aqui para vocês, é muito além da gente vir no culto, a gente sentir um arrepio gostoso. A gente estava ali na sala de intercessão, né, Carminha? E a presença de Deus, ela foi tão grande ali. A gente sentiu aquele calor, né, Ju? Aquela presença ali do Senhor. Foi maravilhoso. Então, mas é muito mais do que isso. É viver dia após dia, negando-se a si mesmo, tomando a sua cruz, seguindo a Jesus, não desistindo, persistindo, olhando para o alvo, olhando para o autor, para o consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. É rejeitar os manjares que o mundo tantas vezes oferece para nós. E tantas vezes a gente troca a bênção do Senhor por um prato de lentilha. Andar com Deus é ter uma vida, querido, guiada pelo Espírito Santo de Deus. E isso é plenamente possível quando nós nos colocamos na presença do Senhor. Quando a gente pede para Ele, Espírito Santo, Senhor Jesus, enche-me da Tua presença, eu quero ser cheio do Senhor. Eu quero ter a mente, eu quero ter as minhas emoções guiadas por Ti. Sabe quando você não sabe o que fazer naquela situação que se levanta na tua vida? O Espírito Santo de Deus, ele habita em você. A palavra do Senhor, ele diz que o Espírito Santo é o nosso consolador, é o nosso conselheiro, é o nosso amigo. Pergunta para ele, Espírito Santo, o que eu faço? Como agir? O que fazer? Quando a gente recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo, ele está conosco, ele passa a habitar dentro de mim e de você. E é possível andar nessa presença. Mas tem muitas coisas que querem nos tirar da presença de Deus. E nos tirando da presença de Deus, vai tirar o descanso. Vai tirar a nossa paz. Vai tirar a nossa alegria. O Salmo 1, que é o Salmo do justo e do ímpio, ele fala assim lá no versículo 1 e 2. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Verso 2. Pelo contrário, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Andar segundo o conselho do ímpio, querido, é obedecer, é imitar, é ser guiado por maus conselhos. É nos afastar da presença de Deus. O ímpio é aquele que não tem temor de Deus. E abre parênteses aqui no temor de Deus. Temor de Deus, querido, ele é reverenciar, é respeitar, é reconhecer a Deus por sua grandeza, por sua santidade. Temor a Deus não é medo, não é fugir de Deus, mas é a gente querer fugir, é a gente querer se afastar do pecado, para que a gente adore somente a Ele. 1 João 14,18 diz assim: no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo o medo. Temor é respeito, é obediência, é adoração a Deus, é o desejo sincero de honrá-lo com a própria vida, com a nossa própria vida. Aí fecha parênteses nesse comentário, voltando aqui a falar do ímpio. O ímpio, querido, que fala aqui no Salmo 1, ele é aquele que, você sendo cristão, se você der crédito ao conselho do ímpio, ele vai te levar sutilmente para caminhos distantes do Senhor, para caminhos distantes da presença de Deus. Querido, e aqui fica um alerta para nós, muito cuidado com quem você abre o seu coração. Com quem você desabafa, com quem você tem compartilhado assuntos pessoais seus, da sua família, intimidade de dentro da sua casa. Se você precisar conversar com alguém, se você precisar abrir o seu coração, se você precisar de um aconselhamento, procura por um cristão maduro, procura por um pastor, por um líder de célula.
Pessoas, queridos, que vão te aconselhar dentro da palavra de Deus. Não busque conselhos em quem não teme a Deus. Não busque conselho no ímpio. Por exemplo, se você está atravessando um processo no seu casamento, você não deve nunca desabafar ou se aconselhar com uma pessoa que já passou por vários casamentos, que acha que casamento não vale de nada. Se não deu certo, tá tudo bem, vamos separar, bora pro próximo, porque afinal a fila anda e porque afinal você merece ser feliz. Olha a pontinha de egoísmo aí, né? Você merece ser feliz e todo o resto. Se você está enfrentando algum problema, você precisa buscar conselhos com alguém que acredita no casamento, com alguém que teme a Deus. Voltando no Salmo 1. O Salmo 1 diz que aquele que, você pode até grifar isso aí na sua Bíblia, anda no caminho dos ímpios, se detém no caminho dos pecadores e se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, você pode notar que existe aqui um processo de declínio. Um processo de declínio total. Primeiro você anda, ou seja, você tem um estilo de vida ali parecido, você começa a sentir simpatia por alguém que trilha caminhos que não são caminhos guiados por Deus. Então você tem um estilo guiado por novela, você tem um estilo guiado por rede social, pela moda, por aquilo que os outros pensam, ou por aquilo que os outros fazem, ou por aquilo que os outros compram. Você ouve vozes que não são a voz do Espírito Santo de Deus. E depois que você anda, o texto diz que você se detém, ou seja, você estaciona, você se acomoda, você permanece. E finalmente você se assenta. Ou seja, cria raízes e fica por ali mesmo. Se fixa, se instala, mora, faz morada. É um processo de declínio. Você anda, você para, você desce. O texto ele diz para nós que Enoque andava com Deus e ele foi arrebatado. Quando você anda, querido, na presença de Deus, o processo não é um processo de declínio. O processo é um processo de ressurreição. É um processo de restauração. É um processo que vai te levar para a eternidade. É um processo de transformação. É um processo de vida plena. É um processo de santificação. É um processo de presença de Deus. E a presença de Deus é saber que Ele está com você em todo lugar, em todo o tempo. Ainda que você não esteja sentindo aquele arrepio naquele momento, aquele calor naquele momento, ainda que você não chore, é fé, é saber que o Senhor está ali. Sabe como a brisa? A brisa que você não a brisa que você não vê, mas você sente. É dessa forma. Gênesis 17:1 fala para nós também ali a respeito de Abraão. Abraão ele tinha 99 anos, então nunca é tarde. Quando o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja íntegro. O Senhor ele disse a Abraão para que Abraão fosse íntegro. E integridade, queridos, o que é? É dizer a verdade, custe o que custar. É ser uma pessoa de caráter. É ser a mesma pessoa que você é no público, você é no privado. É agir com justiça, sem favoritismo. É obedecer a Deus com um coração sincero. O Senhor, querido, Ele está dizendo para mim e para você nessa noite: seja íntegro, seja completo, seja pleno, se posicione. Ou seja, se tem palavras que eu não vou dizer aqui dentro da igreja, na presença dos meus irmãos, eu também não vou dizer lá na minha empresa com meus colegas de trabalho, ou então dentro da minha casa com a minha família. Porque eu preciso ser inteiro. Eu preciso ser íntegra. E isso, querido, integridade é algo inegociável aos olhos de Deus. Eu não posso ser uma pessoa dentro da igreja e ser uma pessoa fora da igreja completamente diferente. Porque se você está constantemente andando na presença de Deus, se você está constantemente andando na presença dEle, você é transformado de glória em glória, você é transformado de vitória em vitória, você não permanece mais do mesmo jeito, você abandona as velhas práticas, você abandona os velhos costumes. As pessoas olham para você e falam: puxa, o que aconteceu com fulano?
Ele falava tanto palavrão, agora não fala mais. O que aconteceu com ela? Ela fazia fofoca, falava de todo mundo, agora não fala mal de ninguém. Pelo contrário, ela se afasta. Pense. Você levaria o Senhor Jesus para os lugares que você tem frequentado? Você levaria o Senhor Jesus para participar das conversas que você tem participado? Você mostraria ao Senhor Jesus as coisas que você tem visto no seu aparelho celular quando você está sozinho? Querido, andar na presença de Deus é ser um bom servo em todo o tempo. Dentro da igreja, no trabalho. Como eu me comporto quando o meu chefe não está ali presente. Isso é integridade, é adorar a Deus com meus lábios. Sabe, a gente acabou de adorar aqui ao Senhor, a gente começou a declarar a Ele palavras de entrega ao Senhor, palavras dizendo que nós descansamos nele. E no dia seguinte eu não posso emprestar esses mesmos lábios para falar mal do meu próximo, para lançar palavras de maldição sobre a minha família, para falar mal do meu marido. É tratar o meu marido, tratar a minha esposa, tratar os filhos, como se o Senhor Jesus ele estivesse ali ao meu lado. A palavra diz, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Sabe, querido, quando o Senhor, Deus, ele entregou o seu Filho Jesus lá na cruz para morrer por mim e por você, ele estava mostrando ali algo tão lindo. Ele estava mostrando o valor que você tem para ele. Que nós temos para Ele. E quando nós obedecemos e honramos ao nosso Deus, nós estamos mostrando a Deus o valor que Ele tem para nós. Nós estamos dizendo para Ele o espaço que Ele ocupa nas nossas vidas. Queridos, imagine como seria a nossa vida se nós andássemos como Enoque. Se nós procurarmos andar dessa forma, andando com Deus. Porque assim, imagina como deve ter sido difícil para ele. Quanto deve ter sido desafiador andar com Deus durante aqueles anos que antecederam o dilúvio. Quanta maldade, quanta violência, idolatria. Quantos pecados o povo estava praticando. E somente um remanescente foi fiel a Deus. E o Senhor Deus o tomou para si. E aí eu te pergunto, tem alguma coisa diferente dos dias que a gente está vivendo? Do nosso tempo atual, do nosso tempo contemporâneo? Nós também não estamos vivendo tempos de maldade, de malignidade, de depravação, de idolatria. Exatamente igual nos dias de hoje, querido. E esse texto e o testemunho desse homem, ele nos inspiram que é possível ser fiel a Deus, mesmo em meio a uma geração corrompida, mesmo em meio a tempos difíceis. Não importa, querido, quão tenebroso seja o tempo que a gente está vivendo, ou quão terríveis sejam as notícias que nós recebemos, mas nós temos que crer na promessa da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa esperança, ela deve nos encorajar em todo o tempo. Ela deve ser o nosso combustível todos os dias. Sabe, querido, um dia o pecado ele vai ser julgado por Deus lá naquele grande tribunal. E o povo de Deus, ele vai ser recompensado pela sua fidelidade. Mateus 25:34 diz assim: então o rei Jesus, ele dirá aos que estiverem à sua direita, vai dizer isso para mim e para você: venham, benditos de meu Pai, entrem na posse do reino que lhes está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia, glória a Deus. E esse, querido, é o maior motivo para que a gente seja cheio de coragem, para que a gente seja cheio de ousadia, para que a gente não tema nessa caminhada com o Senhor. Enoque, ele ficou marcado na sua geração como um homem que andou com Deus. Que nós, na nossa geração, que nós aqui no nosso tempo, onde quer que o Senhor colocar eu e você, nós possamos ser marcados assim também. Que a gente possa também ser visto dessa forma, que a gente possa ser visto dessa maneira. Eu já estou caminhando aqui para a conclusão. Os adoradores podem, por favor, se posicionar. Porque nós vamos orar agora e eu quero declarar sobre a sua vida, você que está aqui no templo, sobre você que está nos assistindo nesse momento através do canal do YouTube, sobre você que vai assistir esse vídeo em algum momento.
Eu quero declarar que você sinta a presença de Deus. Eu quero declarar que em nome de Jesus, que a graça de Jesus, ela venha sobre a sua casa, ela venha sobre a sua família, ela venha sobre você. Que você sinta a presença dele como você nunca sentiu, ou então como você já sentiu há muito tempo atrás e já não sente mais, mas você tem saudade todos os dias dessa presença. Que essa presença, que é uma presença real, que ela te envolva, que ela te constranja até o ponto de você nunca mais desejar sair desse lugar, dessa presença. A palavra diz que mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em outro lugar. Que a partir de hoje você tome um posicionamento, que você tome uma decisão, que você escolha viver nessa presença, assim como a gente se entregou para Ele aqui no começo do culto, que a gente abriu os nossos braços e a gente disse que a gente quer descansar nele. E descansar nele é estar na presença dele, não tem outra forma de descanso. Você pode procurar em qualquer lugar, não tem outra forma de descanso se não for na presença dele. A presença de Deus, ela está com você, querida, em todos os lugares. Ah, mas eu não estou sentindo, mas Ele está. Quem já sentiu a presença de Deus alguma vez na sua vida sabe muito bem como ela é. Sabe como a gente canta aqui no culto? A gente canta que quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. É sobre isso. É sobre não saber viver sem Ele. É Ele ser mais importante do que o ar que eu e você respiramos. Não existe nada nesse mundo, querido. Você pode procurar por onde você quiser, que se compare a um toque da graça, da presença dele. A presença dele, ela é mais preciosa que tudo, mais preciosa que todo ouro, que toda a prata. Quando a presença dele vem, nada mais importa. E nós podemos falar como o apóstolo Paulo, ele disse: mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. Aleluia. Aquilo que eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor. Por causa dele eu perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. A minha teologia, o meu conhecimento, as riquezas, as coisas que eu conquistei, eu as considero como lixo para ganhar a Cristo. E é lindo que nesses momentos em que a gente sente a presença de Deus de uma maneira tão especial, quando Ele se manifesta, seja na sua casa, quando você está ali no seu momento de devocional, seja aqui na igreja no momento do culto. Sabe, querido, esse momento que você sente essa presença mais forte, que você sente o seu coração queimar, que você tem aquela vontade de chorar, aquele arrepio que você sente. Sabe o que é isso? Isso são pequenos insights, são pequenas amostras de como vai ser a nossa eternidade inteira com Ele. Porque na eternidade, querido, nós sentiremos a presença dEle para sempre e não vai cessar. Não vai cessar. A palavra diz que os servos o adorarão, contemplarão a sua face, então já não haverá noite. E não precisarão de luz, e nem de lamparina, e nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, sobre nós, e reinarão para todo o sempre com Ele. E estaremos diante dEle. E sabe algo muito interessante, muito lindo? Que quando nós estivermos diante dEle, que quando nós estivermos na presença dEle, aí não vai ser necessário mais ter fé, porque você vai estar com Ele. A fé, a Bíblia dá a definição que é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. Quando a gente estiver com Ele, aquilo que a gente espera já vai ser uma realidade. A gente vai estar frente a frente com Ele, e a fé
Eu creio que será a última coisa que nós vamos deixar antes de entrar na eternidade. Acho que por isso que o apóstolo Paulo escreveu que combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, pode guardar a minha fé, porque eu já cheguei, porque eu já estou na sua presença. E agora estarei para sempre contigo. Mas enquanto esse dia glorioso não chega, enquanto esse tão glorioso dia não chega, seja porque o Senhor veio nos chamar, ou quando a trombeta ressoar e o noivo vier buscar a sua noiva, enquanto nós não chegamos lá, saiba, querido, que Ele está aqui. Então ande na presença dEle. Pague esse preço. Pague esse preço. É só nele que a gente encontra a verdadeira alegria. Ele é a fonte que jamais vai cessar, que jamais vai secar. Agora é você e o Senhor. Feche os seus olhos nesse momento. Abra o seu coração. Esqueça tudo que está ao seu redor. É você e o Senhor nesse momento. É você com Ele. Eu quero orar com você nessa noite, uma oração muito simples. Uma oração muito simples, e a minha oração é que você sinta a presença dEle. Que você sinta a presença de Deus agora mesmo aí onde você está. Seja aqui no templo, seja na sua casa, seja tocado pela presença dEle, que nos invade, que nos inunda. Você pode crer, querido, que Deus está olhando para você nesse exato momento. Como um pai que olha para o seu filho, amando você. Ele falou que Ele estaria com você até a consumação dos séculos. Tenha essa fé, tenha essa consciência, tenha essa certeza de que Ele está com você. Que a partir de hoje, que a partir de agora, pessoas possam olhar para você e dizer assim: olha lá aquele homem, olha lá aquela mulher, ela tem um relacionamento íntimo com Deus, ela é diferente, ela se porta diferente, ela fala diferente. Quando ele ou ela chega, o ambiente fica diferente, porque ele ou ela tem a certeza de que Deus está com ele, carrega a presença de Deus. É a postura de quem anda na presença de Deus. Aquele filho, olha lá aquele filho que ele honra aos pais. É um filho que anda com Deus. Ele sempre vai nos presenciar, Ele sempre vai nos presentear, querido. O Senhor sempre vai nos presentear com momentos intensos e especiais com Ele, enquanto nós estivermos nesse mundo, e que você possa buscar isso. Não tem nada de errado nisso. Mas talvez tenha pessoas aqui, ou pessoas que estão nos ouvindo, que faz tempo que não sentem a presença dEle. Você já sentiu essa presença um dia, mas alguma coisa te afastou, alguma coisa te feriu, alguma coisa te separou. O Senhor está aqui nessa noite, Ele está te tocando nessa noite. Sinta o toque da presença de Deus. Volte para Ele, arrependa-se, volte a sentir a presença dEle. Esse é o melhor lugar para você estar aos pés dEle, na presença dEle. Talvez você esteja dizendo aí no seu coração, nessa conversa que você está tendo com o Senhor: ai, Senhor, mas eu sou tão impuro ou impura. Oh, Senhor, eu errei tanto. A palavra de Deus, ela fala para nós a respeito de uma mulher com um fluxo de sangue. E sabe o que a palavra diz? A palavra de Deus diz que essa mulher, ela tocou em Jesus. E uma mulher, queridos, nessa condição, ela não podia tocar, ela não podia sequer ser tocada, porque se alguém a tocasse, ou se ela tocasse em alguém, aquela pessoa também seria impuro pela lei dos judeus. Mas ela tocou em Jesus, ela andou na direção dele. E sabe o que é lindo? É que a impureza dela não chegou nele. A impureza não chegou nele. Dele saiu santidade. A palavra diz que quando aquela mulher tocou a orla dos vestidos da veste de Jesus, o Senhor Jesus disse: ei,
Quem me tocou? Alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Não foi a impureza dela que contaminou o Senhor Jesus, mas foi a pureza dele que limpou aquela mulher, e ele continua fazendo a mesma coisa comigo e com você quando nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos. Sinta a presença dele. Fale para ele aí no seu lugar: Senhor, toque em mim. Senhor, toque em mim. Toque em mim a santidade dele. O poder dele vai invadir você. Ele vai te transformar. E essa transformação, querida, é uma transformação que não é superficial. É uma transformação que ela vem de dentro para fora. Enquanto eles cantam, enquanto eles adoram, é você e o Senhor. É você e o Senhor. É você e o Senhor. Deixa ser tocado. Deixa ser invadido por essa presença. Aleluia. Continue orando a Deus. Não existe Deus como o Senhor. Tua beleza incomparável és. Nada neste mundo satisfaz. Tu és a fonte, nunca secará. Sua presença, Sua presença é tudo pra mim. Sua presença é tudo pra mim. O tesouro. O tesouro do meu coração. Quando estou fraco, me estende a mão. Dos meus erros não se lembra mais, e o futuro em tuas mãos está. Sua presença é tudo pra mim. Só tua presença, sua presença é tudo pra mim. Só tua presença. Sua presença é tudo pra mim. Só tua presença, sua presença é tudo pra mim. Enquanto eu viver, esperarei o dia em que tua face eu verei. Nada nesse mundo satisfaz. Tu és a fonte, nunca secará. Tu és a fonte. Tu és a fonte, nunca secará. Tu és a fonte. Tu és a fonte, nunca secará. Só sua presença, aleluia. Sua presença
presença é tudo. Declare isso, declare essa verdade. Senhor, a sua presença, Senhor, a sua presença, Senhor, é tudo. A tua presença, Senhor, é tudo pra mim. A tua presença, Senhor, é o que eu mais quero. A tua presença, Senhor, é o que eu busco. A tua presença é o que eu anseio, Senhor. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que nessa noite, pessoas que estão aqui nesse lugar, pessoas que estão nos assistindo através do canal do YouTube, vão voltar a sentir a presença dele de uma forma como você nunca sentiu antes, porque nessa noite você se entregou a ele, porque nessa noite você declarou que ele é tudo para você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a tua presença, Senhor, é real nesse lugar. Senhor, a tua presença, Senhor, está aqui. A tua presença está neste lugar. A palavra de Deus diz: chegue-se a Deus e ele se chegará a você. E nessa noite, Senhor, nós queremos mais e mais, Senhor, nos derramar, Senhor, diante de ti, nos derramar diante da tua presença. Vem mesmo, Senhor, com a tua visitação, Senhor, no meio do teu povo. Espírito Santo de Deus que já está aqui, como rios de águas vivas, Senhor, nesse lugar. Vem nos lavar, vem nos limpar, vem nos purificar, Senhor. Vem nos moldar, Senhor. Vem nos moldar, Senhor, para que a gente seja aprovado por ti, Senhor. A tua presença, Senhor, é tudo, Pai. A tua presença, Senhor, é tudo que nós queremos. A tua presença, Senhor, é tudo que nós precisamos. E nós nos entregamos a ti, Senhor, nessa noite. Nós nos entregamos a tua presença, Senhor, nessa noite. Porque não há outro, não há outro, não há outro além de ti. Não há outra fonte que eu possa buscar. Não há outro lugar que eu possa buscar. É somente no Senhor. É somente no Senhor. Vem, Senhor, tirar toda a frieza, Senhor, espiritual do meio do teu povo. Vem mesmo, Senhor Jesus, tirar toda a religiosidade do meio do teu povo. O Senhor está quebrando cadeias aqui nessa noite. O Senhor está quebrando cadeias aqui nessa noite. Aquilo que nos separava do Senhor já não separa mais. Senhor, nós declaramos, ó Pai, que nós somos seus. Nós declaramos, ó Pai, que a nossa vida é tua. Tua, Senhor, toma nas tuas mãos, Senhor, nós somos teus. Nós somos teus. Nós queremos declarar, Senhor. Nós queremos declarar, Senhor, com todo o nosso coração, em nome do Senhor Jesus, o nome que está acima de todo nome. A tua presença é tudo. Coloque-se de pé nesse ato aí de rendição ao Senhor. Declare isso de todo o seu coração. Vamos cantar novamente, Senhor, a tua presença é tudo pra nós, Senhor, é tudo pra nós. Dia após dia, Senhor, eu quero andar na tua presença. Dia após dia, Senhor, eu quero ser visto pelo Senhor. Dia após dia, Senhor, eu quero fazer a diferença no mundo lá fora. Ainda que as circunstâncias gritem, ainda que as circunstâncias digam que não. Pai, eu quero andar lado a lado com o Senhor. Eu quero caminhar, Senhor, junto contigo. Então toma mesmo, Senhor, a minha vida. Toma mesmo, Senhor, a minha família. Toma mesmo, Senhor, as preocupações. Ó, Senhor, tá aqui, tô entregando tudo pro Senhor. Vem derramar, Senhor, no meio do teu povo nessa noite, Senhor. Uma unção de cura. Vem com uma unção de cura, Senhor, nesse lugar. Derrama, Senhor, uma unção de alegria, Senhor, no meio do teu povo. Porque a nossa alegria vem do Senhor. A nossa alegria vem da presença do Senhor Jesus em nós. Jesus, clame a Ele. Jesus, a tua presença é tudo pra nós. Tua presença é tudo pra mim. Enquanto nós vivemos, Senhor, nesse mundo, nós esperaremos. Nós esperaremos, Senhor, o dia em que a tua face nós veremos. Tu és lindo, tu és maravilhoso, tu és soberano, tu és tremendo. A tua presença, Senhor, ela é real,
tua presença é real. O Senhor está aqui. E nós somos seus, Senhor. Nós somos seus. Vem nos tocar, Senhor, com a tua presença, Senhor. Vem nos tocar, Senhor, com a tua presença. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, vem mesmo dar nessa noite, Senhor, um toque, Pai. Vem com o teu toque especial, Senhor, sobre a vida do teu povo, Senhor. Que muitos aqui tenham sonhos, Pai, em nome do Senhor Jesus, que muitos aqui sejam tocados pela tua presença. Senhor, que muitos aqui, Senhor, sejam curados, Senhor. Sejam curados, Pai. Como aquela mulher, Senhor, do fluxo de sangue, Senhor, que tocou na orla das vestes do Senhor Jesus e foi curada. Nós queremos ser curados, Senhor. Enfermidades, ó Pai, do corpo, enfermidades, Senhor, da alma. Nós já não queremos andar, Senhor, da mesma forma como nós andamos. O Senhor nessa noite, Ele está aqui, está tocando, trocando as nossas vestes. Trocando as nossas vestes. Quantos estão com as vestes rasgadas? Quantos estão com as vestes manchadas, com as vestes rotas? Mas o nosso Deus, que é um Pai de amor, é um Pai que olha para nós com bondade, que é um Deus de relacionamento. Quando nós nos entregamos para Ele, Ele nos abraça, Ele nos acolhe. Como a gente fez aqui no começo do culto. Senhor, nós nos entregamos a Ti. Nós nos entregamos, Senhor, na Tua presença. E nós não queremos, Senhor, nunca mais sair desse lugar. Traz renovo, Senhor. Traz renovo, Senhor, sobre o Teu povo, ó Pai, nessa noite, Senhor. Tantos cansados, tantos desanimados, Senhor. Tantos enlutados, Senhor. Tantos achando, ó Pai, que não tem mais razão, que não tem mais sentido, Pai. Mas o Senhor é aquele que sopra em nós o Teu fôlego de vida. Porque a Tua misericórdia, Senhor, ela é sobre as nossas vidas. As Tuas misericórdias, elas se renovam dia após dia. E as Tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Aleluia, aleluia, aleluia. Tua presença é real, Tua presença é real, Tua presença é real, Tua presença é real nesse lugar. O Senhor está aqui no nosso meio. O Senhor está presente aqui, Senhor. E nós Te adoramos. E nós declaramos que Tu és lindo. Nós declaramos que Tu és tremendo. Nós declaramos que Tu és maravilhoso. Rei dos reis, amado das nossas almas, amado da minha alma, amado da minha alma. Sinta-se abraçado. Sinta-se abraçado por esse poder nessa noite. Sinta-se envolvido pelo poder do Senhor, da presença dEle que está neste lugar. Não saia dessa presença. A presença, o andar com Deus, ela não termina quando o culto termina, mas ela vai com você. Ela te acompanha por onde você andar. Pai querido, Pai amado, obrigada pela Tua presença. Obrigada pelo Teu amor. Obrigada pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. O Senhor é fiel, Pai, ainda quando nós não somos fiéis. Obrigada, Pai, porque, como diz a Tua palavra, o Senhor está conosco em todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Pai, que nessa noite, Senhor, a gente venha sair daqui realmente diferente, ó Pai, da forma como nós entramos. Porque nós fomos tocados pela Tua presença. Aquele que se deixou ser tocado vai sair daqui diferente nessa noite. Vai sair daqui num novo nível de intimidade contigo. Num novo nível de intimidade com o Senhor. Num relacionamento mais profundo contigo, Pai. Abençoa, Senhor, a cada casa, a cada família, aqueles que estão nos assistindo. Nos leve em paz, Senhor, para os nossos lares. E com o amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações e a presença do Espírito Santo de Deus sejam com você, com a sua casa, com a sua família, com os seus negócios, com a sua saúde, com tudo aquilo que leva o Teu nome. Vão na paz, em nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado.